As mandíbulas dela estão abertas. A vespa está a 2 centímetros do meu corpo. Eu não respiro, não me movimento. Uma antena minha toca levemente o galho embaixo dos meus pés e eu congelo completamente. Ela vira a cabeça. Eu sinto o peso do ar entre nós. Se eu correr, ela me vê. Se eu ficar, ela me fareja. Mas para entender como eu fui parar nessa situação, precisamos voltar algumas horas. O sol ainda não havia aquecido o chão quando saí da colônia. A entrada do formigueiro é uma fenda entre 2 raízes enormes, escondidas sob folhas mortas. Para qualquer criatura do meu tamanho, sair por aquela abertura de manhã cedo já é um ato de coragem. O mundo lá fora é vasto, é imprevisível, e quase tudo nele quer me matar. Meu nome não existe, eu sou uma função. Sou mandíbula, sou músculo, sou antena, sou uma formiga soldado. E hoje recebi uma ordem química que nenhuma palavra humana consegue traduzir com precisão. Mas o significado é simples. Vá, explore, volte com informação. A missão parece direta. Nada neste mundo é direto. O folhiço ao redor da colônia parece uma floresta dentro da floresta. Folhas caídas formam montanhas. Pedaços de galho viram pontes instáveis. Uma gota de orvalho acumulada numa fibra de folha parece um lago. Eu navego esse mundo com as antenas em movimento constante, lendo o chão, lendo o ar, lendo tudo. Cada passo é calculado, cada pausa intencional. O primeiro sinal veio do chão, uma vibração leve, quase imperceptível, como se algo pesado estivesse se movendo à distância, mas devagar, com cuidado, com intenção. Eu parei. As antenas giraram para todos os lados. Nada visível, mas a vibração estava lá, ritmada, paciente, como se algo me seguisse sem pressa, porque sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia parar num lugar sem saída. Ignorei. Tinha que ignorar. A missão não esperava. Avancei pelo corredor entre 2 raízes e foi quando o cheiro mudou. Podre, úmido, adocicado de um jeito errado. Eu conheço esse cheiro. Ophiocordyceps, o fungo zumbi. No tronco à minha esquerda, colada pela barriga, havia uma formiga, imóvel, as pernas travadas na casca da madeira numa posição antinatural, rígida demais para ser sono, estranha demais para ser morte comum. Do dorso dela, um filamento fino e alaranjado crescia em direção à luz. O fungo havia tomado o controle, havia invadido seu sistema nervoso semanas atrás, havia alterado seu comportamento, obrigado-a a escalar até a altura certa, e então a havia matado, transformando seu corpo numa fábrica de esporos. Eu me afastei rapidamente, não por medo, por protocolo. Os esporos se dispersam pelo ar. Se pousarem nas minhas articulações, o processo começa. Não há cura, não há resistência. A colônia tem trabalhadores especializados em detectar indivíduos contaminados e removê-los antes que o fungo se espalhe. Eu não queria ser removido. Desviei pelo outro lado da raiz e continuei. O louva-a-Deus apareceu sem aviso. Eu estava atravessando uma folha verde larga, usando a superfície plana como atalho, quando a folha afundou levemente sob um peso diferente. Ergui as antenas e o vi. Ele estava parado no centro da folha, perfeitamente imóvel, verde como a folha, transparente nas bordas das asas. Os olhos compostos enormes, apontados diretamente para mim. Para criaturas do meu tamanho, um louva-a-Deus adulto é um predador de proporções absurdas. Os braços dianteiros dele são armadilhas com reflexo mais rápido do que qualquer fuga possível. Estudos mostram que o golpe de captura de um louva-a-Deus dura menos de 30 milissegundos. E isso é mais rápido do que qualquer sistema nervoso consegue registrar conscientemente. Não existe escapar de um louva-a-Deus que já decidiu atacar. A única saída é não deixar que ele decida. Congelei. Abaixei o abdômen lentamente, reduzindo meu perfil visual. Fiquei imóvel por longos segundos que pareceram minutos. O louva-a-Deus virou a cabeça alguns graus para a esquerda, detectando o movimento em outra direção. Uma mosca passou voando baixo. Ele saltou e eu corri. A chuva começou no meio da manhã, sem aviso. Do jeito que a chuva sempre começa na floresta tropical. De repente, completamente, como se o céu tivesse tomado uma decisão e não fosse negociar. As primeiras gotas no folhizo soam como explosões. Para mim, literalmente. Uma gota de chuva pesada pode gerar impacto suficiente para arremessar uma formiga da minha massa a vários centímetros de distância. Nos meus primeiros segundos, sob a chuva, uma gota atingiu a folha a 1 centímetro de mim e o impacto me jogou de lado,
rolando pela superfície até travar nas nervuras da folha. Me reorientei rapidamente. As antenas foram ao chão. O rastro químico que eu havia deixado, o fio invisível que me conectava à colônia, começava a se dissolver com a água. Se o rastro sumir, eu fico perdido. Acelerei o passo. O chão do folhiço havia virado outra coisa. A água escorria entre as folhas mortas e criava pequenos rios onde antes havia caminhos sólidos. Cavidades que eu havia atravessado com facilidade agora estavam alagadas. O que era passagem virou armadilha. E então eu vi os cupins. Uma coluna deles. Soldados com cabeças alaranjadas e mandíbulas desenvolvidas, avançando pelo mesmo corredor que eu precisava usar. Os cupins-soldados não são presas fáceis. Eles produzem uma secreção tóxica e são territoriais de maneira agressiva quando percebem invasores. Eu sou formiga. Eles são cupins. Somos inimigos por natureza. Mas entrar em conflito agora, sozinha, sem reforços, no meio de uma chuva que dissolvia meu rastro de orientação, seria suicídio. Recuei. Encontrei um caminho paralelo por cima de um galho caído. Usei a superfície elevada para me manter acima da inundação crescente e cruzei para o outro lado do corredor. Foi então que a aranha saltadora apareceu. Diferente da maioria das aranhas, ela não usa teia. Ela caça com os olhos. E seus olhos são extraordinários. A visão frontal de uma aranha saltadora tem resolução comparável à de animais muito maiores. Ela pode calcular distância, velocidade e trajetória com precisão cirúrgica. E ela me havia visto. Eu percebi porque ela estava me acompanhando, não atacando, acompanhando, mantendo distância constante, se movendo quando eu me movia, parando quando eu parava, estudando. As aranhas saltadoras fazem isso, observam a presa antes de agir, traçam um ângulo de ataque, escolhem o momento. Eu precisava de um obstáculo entre nós. Havia uma fenda larga numa raiz à minha frente, espaço suficiente para mim, estreito demais para ela. Avancei direto para lá, entrei na fenda, atravessei o interior escuro e saí do outro lado. A aranha ficou na borda, analisando. Não me seguiu. Continuei. O besouro bombardeiro foi o susto mais violento do dia. Eu estava passando por debaixo de uma pedra úmida quando ele saiu de uma cavidade no solo. Grande, escuro, com as antenas apontadas para mim. Os besouros bombardeiros têm um mecanismo de defesa único no mundo animal. Dentro do abdômen deles existem duas câmaras separadas contendo substâncias químicas que, quando misturadas, reagem violentamente, produzindo uma explosão química interna que ejeta um jato de líquido quente a quase 100 graus Celsius com um estalido audível, repetidamente, como uma metralhadora química. Ele não estava me atacando, ainda, mas seu abdômen havia se posicionado na minha direção. Sinal de alerta. Recuei devagar. Sem movimentos bruscos. O besouro ficou parado, abdômen apontado, pronto para disparar. 1 metro de distância. 2 metros. 3. Ele abaixou o abdômen. Eu respirei. Desviei por outro caminho. Talvez eu estivesse seguro agora. O sol havia baixado o suficiente para tirar o peso do calor da tarde. Eu havia encontrado um grupo de operárias da minha colônia numa rota de coleta e elas confirmaram a direção de volta. O rastro estava sendo refeito. A missão estava quase completa. Talvez o pior já tivesse passado. Foi então que a sombra apareceu. Não um predador que eu podia ver, não um som que eu podia localizar. Apenas uma mudança na luz acima de mim. Algo bloqueando o sol por 1 segundo, 2 segundos. E então o chão ao redor vibrou de um jeito diferente, pesado, deliberado. Aquela mesma vibração que eu havia sentido de manhã. E então voltamos ao momento em que a vespa abriu as mandíbulas. Ela estava a 2 centímetros do meu corpo, uma vespa caçadora, Celifron, que caça insetos para paralisar e alimentar suas larvas. Ela não me mataria agora, ela me paralisaria, me enterraria viva numa câmara de barro, ao lado de outros corpos imóveis e colocaria um ovo sobre mim. Esse destino era pior do que a morte. Ela farejou o ar. As antenas dela tocaram a superfície do galho a menos de 1 centímetro de mim. Não respiro, não me movo, não existo. As aranhas e alguns insetos emitem feromônios de alarme quando ameaçados, e eu controlei isso. Congelei toda a produção química do meu corpo que eu era capaz de controlar. Me tornei cheiro de madeira, me tornei textura de casca. A vespa virou o corpo,
Deu um passo na direção oposta, outro passo, abriu as asas e voou. Eu fiquei imóvel por 10 segundos completos. Depois me movi. A entrada da colônia apareceu entre as raízes quando o sol estava quase no horizonte. O cheiro da colônia, aquele conjunto complexo de feromônios que significa lar, que significa pertencimento, que significa segurança, atingiu minhas antenas a 15 centímetros de distância. Eu acelerei o último trecho, passei pela sentinela na entrada, recebi a verificação química de identidade e entrei. O barulho do mundo lá fora desapareceu. Para muitos, eu sou apenas uma formiga, um inseto sem nome, sem história, sem importância individual. Mas hoje, eu atravessei um mundo que queria me matar de dezenas de maneiras diferentes. Evitei o fungo que transforma mentes em escravidão, escapei do predador mais rápido da floresta. Sobrevivi à chuva, ao besouro que explode, à aranha que calcula, à vespa que planeja um destino pior do que a morte. Amanhã, a ordem vai chegar de novo. Vá, explore, volte. E eu vou sair pela mesma fenda entre as raízes, porque é isso que eu sou. E sobreviver a este dia já é uma vitória.